Então, esse filme, ele fala sobre um monge, o Jorge, que ele era muito ignorante, ele acreditava que qualquer monge que risse, que fizesse algum tipo de sarcasmo ou algum tipo de ironia ou comédia, ele não ia ter medo. E sem ele ter medo, ele não ia ter temor a Deus. Sem o temor a Deus, ele não iria ir para o céu. Então, ele era muito ignorante, ele escondia todos os livros de comédia que existiam até então. E um livro especificamente que é tratado nesse filme é o livro de Aristóteles. E esse livro, ele ironiza muito, tipo, as relações de Deus. Ele faz muita comédias e ironias. E esse Jorge, o monge, ele não gosta disso. Então, para castigar e punir todas as pessoas que querem ler esse livro, que ousam ler esse livro, ele colocava veneno na ponta das páginas e as pessoas, para passar a página, né, elas passavam o dedo na boca para passar mais fácil. Então, elas meio que acabavam engolindo esse veneno e morriam envenenadas. No caso, o outro monge, foi ler esse livro e ele sentiu um fervor no corpo, uma ardência muito forte. Foi tomar um banho numa água quente com umas ervas e acabou morrendo afogado. Teve outra, e eles morriam sempre com tinta no dedo e na boca, porque eles passavam esse veneno na boca. A ligação da filosofia com o filme é que nessa época o cristianismo não era ligado com a filosofia. Eles tentavam esconder essa filosofia, que no caso que mostrou no filme, o esconderijo onde eles colocavam esses livros e não deixavam as pessoas ler, porque nessa época ela não tinha ligação. E como nessa época os árabes pegaram e traduziram, tiveram acesso a esses livros e traduziram para a língua deles. E como a igreja cristã pegou e destruiu todos os livros, quase todos os livros presentes na Europa, os originais, aí se perderam nessa época. Até que os árabes pegaram e passaram fez a tradução novamente para a Europa. E por isso nós temos acesso até hoje à filosofia. Se não fosse os árabes, nós tínhamos perdido todo o conhecimento filosófico. O filme ele retrata bastante sobre a pobreza daquela época e também sobre a bruxaria. A moça que aparece no filme, ela trocava relações sexuais por alimentos, porque o único meio deles comerem era a comida que jogavam no chão, o resto de comida que eles jogavam no chão para a população. A moça ela foi muito injustiçada no final do filme, porque preferiram acreditar no outro padre ao invés de acreditar nela, porque ela descobriu que o outro padre ele mexia com bruxaria. Muitas mulheres daquela época eram queimadas em fogueiras por eles acusarem elas de bruxaria. E eram mulheres pobres que não tinham condições e muitas vezes elas só queriam alimentos ou então faziam poções para sarar doenças. O filme ele ocorre no ano de 1327, que é na Alta Idade Média, na Itália, no século que foi marcado pelo início do fim da Idade Média e no início do Renascimento. Então, estamos no último período do pensamento medieval, a escolástica. Não podemos apontar que em determinado dia ou determinado ano termina a Idade Média e em tal começa o Renascimento. Faz parte de um processo gradativo. O filme ele é do período renascentista, né? Que foi um período da história com manifestações culturais marcantes que se desenvolveu entre o século XIV e meados do século XVII e que vinha de encontro ao pensamento cristão porque defendia, falando aqui de maneira muito geral, a valorização do homem e da natureza, em oposição ao divino, ao sobrenatural. Além de atingir a filosofia, as artes, as ciências e a astronomia, o Renascimento
fez parte de muitas transformações culturais, sociais, políticas, religiosas e econômicas que caracterizam a transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse sentido, o Renascimento ele pode ser entendido como um elemento de ruptura no plano cultural com a estrutura medieval. Nos diálogos do frade com seu assessor noviço, surge a discussão do essencial e do particular, dos conceitos e das palavras. No filme, o frade franciscano antecipa, de certa forma, a figura intelectual renascentista, que com a postura racional investiga vários crimes que estavam ocorrendo no mosteiro que continha uma biblioteca com o maior acervo cristão do mundo. O filme Nome da Rosa é um filme que retrata muito bem a Idade Média, como ele retrata muito bem a igreja e as pessoas daquela época. Porque naquela época, a maioria das pessoas eram pobres. E quando você pega o filme para ver pela primeira vez, você acha que, é um filme que não tem... não acha que é um filme muito interessante. Mas à medida que você vai desenvolvendo, vendo o filme, você percebe que é um filme muito cheio de suspense, mistérios e a qualquer momento, praticamente todo momento, você acha que uma pessoa é a suspeita dos crimes que tem no filme, mas no final você percebe que é uma pessoa que não tem nada a ver e que você nunca esperava que seria. O filme ele retrata bastante dois assuntos que na época da Idade Média eram... O filme... Olha que negócio. 4, 3, 2, 1. A ligação da filosofia com o filme é no caso que... 5. Começa a falar, Adriano. Olhando pra Ana Luísa. Olhando pra cá, ó. É você, Vitor. Não, você falou Adriano. Olha aqui e fala qualquer coisa. Começa a falar. Conta a história do seu nome. Meu nome Não, aqui. Reto. Meu nome é Vitor Hugo Moraes. Meu nome é Vitor Hugo. Gesticula com os braços. Não. Mas meu nome. Como é que é? É como eu sei. Tá. Vamos ver. Tá sem capinha? Não, Rian, tá errado. Rian, sai daí. Tá, essa filosofia porque a... Peraí, gente. Olha o teu cu, fala baixo. Nossa. Que pariu. Vai, continua. Coloquei isso no vídeo. Erro de gravação. Eu tô falando sério? Não. Eu tô falando sério? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.